tema do estudo de hoje vai ser crimes ambientais. E aí a gente vai começar com o próprio conceito de meio ambiente, porque a gente vai tratar de meio ambiente e assim, a partir daí, entender o histórico dos crimes ambientais e de sua legislação. Vamos lá. Crimes ambientais. O que é meio ambiente? Em um primeiro momento, vamos entender o que é meio ambiente. E aí, a gente pode pesquisar isso na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, que vai dizer o seguinte: no seu artigo 3º, inciso 1. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A mesma coisa vai dizer que a Resolução 306 de 2002 do CONAMA, que meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influência e interação de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, esse conjunto de interações é de ordem física, química e biológica, que permite e abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, temos aqui o conceito de meio ambiente, vemos que é um conceito bem amplo, e vamos para a próxima questão. Qual o dispositivo da Constituição tutela o meio ambiente? Nesse caso, a gente vai lembrar das questões processuais que estão aqui presentes no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Inciso 73 da Constituição Federal, artigo 5º, vai dizer: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Então, esse dispositivo que vai tutelar constitucionalmente o meio ambiente, já que todos podem ser parte legítima para anular ato lesivo ao meio ambiente. Vamos lá, então, colocar isso no quadrinho aqui. Quais são as penas pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental previsto na Política Nacional do Meio Ambiente? Aqui o sancionamento. Vamos ver se a gente acha aqui. Artigo 14 vai mostrar aqui para a gente qual é esse sancionamento, que pode ser multa, perda ou restrição de benefícios fiscais, suspensão de suas atividades. Então, artigo 14, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação de qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Então, aqui está falando de que? Sanções. Inciso 1. A multa simples ou diária nos valores correspondentes no mínimo a 10 e no máximo a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União, se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, territórios ou pelos municípios. Então, aqui veda o bis in idem, cobrança 2 vezes. Inciso 2,
a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, inciso 3, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, inciso 4, a suspensão de sua atividade. Então, aqui a gente vê que está falando de quem? Da própria pessoa jurídica. Que pode sancionar também aqui a própria pessoa física. O que dispõe a Lei 9.605 de 98. Então, aqui a gente já começa com os crimes ambientais. Mas antes de começar com esses crimes ambientais, eu vou passar rapidamente pelo histórico, pela evolução da legislação penal ambiental. Então, vamos aqui para o histórico, bem rápido, porque isso não costuma cair nos concursos, então vamos colocar de forma bem resumida, só para entender aqui, ter um raciocínio lógico pertinente à legislação penal ambiental. Evolução da legislação penal ambiental. E a gente lembra primeiro do governo geral do Brasil, isso bem no início mesmo, com os regimentos do governo geral, e esses regimentos lá na época de 1600, esses regimentos do governo geral já trazia aqui os dispositivos nesse regimento para prevenir a devastação exacerbada das florestas. Então, prevenção da devastação exacerbada das florestas. Em 1603, a gente tem que lembrar das ordenações filipinas, a tipificação de vários crimes contra o meio ambiente. E quais são esses danos regulados aqui? Esses danos que provinham dos pomares, dos pastos de animais pertencentes a vizinhos. Então, se houvesse ali um dano de pastos de animais pertencentes a vizinhos, eram considerado então um dano ambiental. De restrições sobre caça e pesca, já vinha aqui tipificado nessas ordenações filipinas, e de poluição das águas. Então, aqui a gente já vê uma certa regulamentação do direito ambiental e, no caso, do direito penal ambiental, porque estabelecia sanções para esse desrespeito e para esses danos. Então, 1803... Em 1803, temos aqui o primeiro Código Penal. E já trazia aqui dispositivos que puniam o corte ilegal de árvores. Então, punição do corte ilegal de árvores. E também ao dano, punição do dano ao patrimônio cultural. Depois veio a Lei 601, que é a Lei de Terras. Estabeleceu também sanções para danos causados pela derrubada das matas e também sanções para queimadas. Após, nós vemos aqui em 1934 o primeiro Código Ambiental, 1934. Primeiro Código Florestal.
E aqui sim vai tipificar as ofensas cometidas na utilização das florestas. Então, tipifica o quê? Já que é um código florestal, as ofensas que vão ser aqui sancionadas. Por quê? Porque há uma ofensa à própria floresta. Então, esse código florestal trazia essa tipificação dessas ofensas. E no mesmo rumo, vamos ver que o código de águas, que é o decreto número 24.643 de 34, o código de caça, que é o decreto 24.645 de 34, também estabelece sanções aqui nesse assunto, o Código Penal, que é o decreto 2848 de 34, e depois a gente vê também a Lei de Contravenções Penais, que é o decreto 3688 de 41, estabelecendo também sanções aos crimes de menor potencial ofensivo, mas também relativos a um direito penal ambiental. Depois, em 1967, há aqui uma regulamentação. Na década de 70, a gente vê uma regulamentação bastante extensa sobre as questões que versam sobre o meio ambiente. Então, aqui, em 1965, temos o novo Código Florestal, e depois, em 1967, então, 1965, novo Código Florestal, e em 1967, proteção da fauna, e também regulamenta aqui a pesca, que é a lei número 221 de 67, e 1961 vai trazer aqui a lei de poluição das águas. É o decreto número 50.877 de 61. Então, aqui a gente vai ver as inovações também trazidas pela Constituição Federal. Aqui sim é importante observação. De 88, no ano de 88, a Constituição é conhecida também como Constituição Verde. Então, ela traz aqui proteção à camada de ozônio, e a gente vê, então, que já é uma regulamentação muito mais recente, já que há essa preocupação com a camada de ozônio. Regulamentação do uso de agrotóxicos, da comercialização e utilização de motosserra, e também das atividades nucleares. E aí a gente lembra que esse marco é importante por conta do acidente que ocorreu em Chernobyl. E aqui no ano de 98, também a inovação, trazendo o quê? O ano de 98, ele traz a inovação da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E aí a gente tem aqui várias críticas por conta dessa responsabilidade penal da própria pessoa jurídica. Isso com a lei que estabelece os crimes ambientais, Lei 9605 de 98, Lei 9605 de 98, e nova, trazendo a responsabilidade penal da pessoa
jurídica. Isso a gente pode perceber aqui na própria lei, que fala que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme dispositivo disposto nesta lei. Então, aqui já vemos essa inovação trazida aqui em 98 por meio dessa lei. E é a lei que a gente mais vai estudar agora. E, além disso, há uma punição aqui pela perspectiva não só do ser humano, né, porque agora a pessoa jurídica ela também é punida, e aumenta o punitivismo. Muitas condutas antes que eram consideradas como contravenções penais, elas são transformadas em crimes, mas ainda mantém um grande rol aqui de crimes, de infrações penais consideradas como contravenções penais. Temos inúmeras sanções penais que só será agora estudado por meio da própria leitura da lei e também de estudos sobre a jurisprudência. Então, o que dispõe a Lei 9605 de 98? Essa Lei 9605 de 98, ela vai dispor sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Então, temos aqui um direito penal ambiental. Sanções penais. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei 9605 de 98, Lei de Crimes Ambientais? Qual dispositivo da lei dos juizados é aplicável a esses casos? Então, se a gente lembra de crimes aqui, ou melhor, que é até falado aqui de crime a não, então essas infrações que são consideradas contravenções penais, a gente logo lembra dos juizados especiais, que pode ser aqui no campo civil ou criminal. E aí, a gente tem que colocar aqui todas as infrações penais que são consideradas de menor potencial ofensivo. É isso que a questão quer. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Quais são elas? Artigo 29 desta lei, todas da lei 9605. Então, a gente vai estudar essa lei 9605 de 98 e isso sob o diálogo também com o diálogo de outras leis. Então, artigo 29 também é considerado o quê? É um crime de menor potencial ofensivo. Vamos falar dos crimes de menor potencial ofensivo. Artigo 29, artigo 31, 32, também 41, que é o parágrafo único. E o artigo 44, a gente vai ler esses dispositivos, 46, 48, bem rapidamente, a gente vai ler esses dispositivos. 50, 51, todos esses são considerados o quê? Crimes de menor potencial ofensivo, infrações de menor potencial ofensivo. Isso significa que aqui será permitido a aplicação da transação penal que a gente vai encontrar nos dispositivos presentes aqui na Lei 9.099 de 95, que é aqui a Lei dos Juizados. Então, artigo 51, 52, 54, parágrafo 1º, parágrafo 1º, 55, 56, parágrafo 3º, 60, 62, parágrafo único,
64, 65, 67, parágrafo único da Lei 9.605, de 98. Então, vamos ler rapidinho. Artigo 29. Aqui, ó, detenção de 6 meses a 1 ano são crimes de menor potencial ofensivo. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Lembrando que aqui, para transação penal, a gente vai ver que é necessária a reparação do dano também. Então, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 31. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, também crime de menor potencial ofensivo, sendo aqui permitida a transação penal. 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Também detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Mas é o 41, parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, aqui sim, é de menor potencial ofensivo. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. 45 também. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com determinações legais. Agora vamos para o 46. Detenção de 6 meses a 1 ano, também menor potencial ofensivo, receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final esse beneficiamento aqui, até final do beneficiamento. E também o artigo 48, isso não cai muito em prova, por isso que a gente vai fazer essa leitura mais corrida aqui, mais rápida. Então, 48, impedir ou dificultar a regeneração natural, vai cair mais responsabilidade penal aqui dessas pessoas jurídicas. Então, 48, impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Detenção 6 meses a 1 ano e multa. Vamos para o 49, também 3 meses a 1 ano. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. 50 também, destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues e objeto de especial preservação. Detenção 3 meses a 1 ano e multa. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente, 3 meses a 1 ano.
52, penetrar em unidades de conservação, conduzindo substância ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente. Detenção de 6 meses a 1 ano. 54, parágrafo 1º também, e depois 55, 56, parágrafo 3º, 60, 62, parágrafo único, 64, 65, 67, parágrafo único, da Lei 9.605 de 98. Depois a gente vai ver aqui a próxima questão. Então, aqui, qual é o dispositivo que vai ser aplicado aqui da Lei 9.099? É o dispositivo do artigo 61. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, aqui, para a gente entender essa necessidade de aplicação aqui da transação penal, a gente tem que saber qual que é essa pena em abstrato que vai ser de não superior a 2 anos. Então, todos esses crimes que aqui eu falei, dessa tipificação que está aqui em cima desses artigos, eles vão ser incluídos nas infrações penais que estão presentes no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Quais são as infrações penais de médio potencial ofensivo previstas na Lei 9.605 de 98? Então, aqui a gente vai ver quais são o quê? Os crimes de médio potencial ofensivo. E o que muda? Os crimes de médio potencial ofensivo, eles vão ser trabalhados pelo artigo 89 da Lei 9.099, o que admite suspensão do processo. Então, enquanto os de menor potencial ofensivo admitia a transação penal, esses crimes de médio potencial ofensivo vai admitir a suspensão condicional do processo. Isso a gente vai ver que esses crimes de médio potencial ofensivo da Lei 9.605 de 98, que são os seguintes artigos: artigo 30, 33, 34, 35, 38, 38A, 39, 40, 42, também o artigo 54, caput, 54, parágrafo 2º, 56, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69A, que é o 69A, parágrafo único. São todos esses que são de médio potencial ofensivo. Então, a gente vai ler o quê? Qual dispositivo da Lei dos Juizados e do Código Penal é aplicável a esses casos? Então, artigo 89 da Lei 9.099. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.
Então, achamos o dispositivo da Lei 9.099, o dispositivo aqui, o artigo 89. E aqui, caso aqui do Código Penal, suspensão condicional da pena. Já a suspensão condicional da pena, os requisitos da suspensão da pena, artigo 77, execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, aí tem os requisitos. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Aqui a gente já fala da suspensão condicional da pena. Opa, tirei aqui. Então, vamos para frente para a gente chegar aqui no que mais interessa. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva ou subjetiva? Então, a gente sabe que é objetiva. Não é necessário provar culpa, há apenas um nexo causal entre conduta e resultado. Mas aqui tem uma jurisprudência interessante. A responsabilidade por dano ambiental objetiva, informada pela teoria do risco integral, não são admitidas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Isso por quê? Porque aqui trata de quê? De dano ambiental. O registro de pescador, aí vem a história, né? Registro de pescador profissional e o comprovante do recebimento do seguro defeso são documentos idôneos para demonstrar que a pessoa exerce atividade de pescador. Logo, como tais documentos, é possível ajuizar a ação de indenização por danos ambientais que impossibilitaram a pesca na região. Se uma empresa causou dano ambiental e, em decorrência de tal fato, fez com que determinada pessoa ficasse privada de pescar durante um tempo, isso configura dano moral. O valor a ser arbitrado como dano moral não deverá incluir um caráter punitivo, é inadequado pretender conferir a reparação civil dos danos ambientais, caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo. Assim, não há que se falar em danos punitivos. E no caso de danos ambientais. Então, aqui a gente vê o caso aqui em cima, que é o que a gente mais interessa, que é a responsabilidade, de que forma é essa responsabilidade? Responsabilidade objetiva que deve ser pensada pelo risco integral. Então, não tem desculpa aqui, mesmo em casos fortuitos e força maior, a pessoa deverá responder, porque a responsabilidade por dano ambiental é uma responsabilidade diferenciada. 8, o princípio da insignificância é aplicável em sede de responsabilidade civil e ambiental? Aqui, a gente vai ver que também com a jurisprudência, o princípio da insignificância é inaplicável, não pode aplicar em sede de responsabilidade civil ambiental. Então, responsabilidade civil ambiental não pode ser amparada pelo princípio da insignificância. Para o STJ, em se tratando de danos ambientais, não é possível falar em ínfima ofensividade ao bem jurídico tutelado. Isso porque entende-se que toda degradação, ainda que pequena, lesiona o bem ambiental. Ademais, a Corte entende que a lesão à educação socioambiental afasta o requisito da mínima lesividade da conduta. A incidência da responsabilidade civil não se esgota numa função meramente reparatória, mas também pedagógica. Então, os fins aqui da aplicação dessa reparação é também pedagógico, então não é aplicável o princípio da insignificância. É possível acumular transação penal com a reparação do dano ambiental ou isso configura bis in idem? 9. Será que configura bis in idem? Transação penal mais reparação ambiental ou será que isso é desejável? Já que a reparação aqui em âmbito civil é inclusive pedagógica. Vamos ver aqui na jurisprudência, destaca-se o habeas corpus tal
da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde consignado que os fatos têm existência jurídico-penal própria, independe aqui de suas repercussões civis, onde as medidas legais de retificação ou recuperação das características ambientais da área afetada têm fundamentos próprios. Então, aqui a recuperação tem fundamentos próprios e independentes das consequências de ordem penal aplicáveis. Então, a gente viu na jurisprudência aqui acima que essa reparação civil tem caráter inclusive pedagógico, então aqui não pode ser confundido com a reparação no âmbito penal, que são aqui coisas diversas para reparação quando a gente fala de responsabilidade ambiental. Então, aqui, essa recuperação ambiental, ela tem caráter próprio e independente das consequências de ordem penal. Não importa o que vai acontecer na área penal, é necessário, sim, a reparação e recuperação das características ambientais. No mesmo sentido, decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no inquérito 99021-393/5, em feito de sua competência originária, em razão de prerrogativa de função que assim decidiu, recebendo denúncia contra prefeito municipal. O fato de um indiciado ter firmado compromisso com o Ministério Público para a regularização do loteamento às normas ambientais, evidentemente realizado na esfera administrativa, apesar de relevante, não justifica o trancamento, no caso aqui da ação penal. Outros elementos dos autos podem autorizar a acusação e, como se sabe, em decorrência da separação dos poderes, a jurisdição administrativa e criminal são autônomas e distintas. Então, aqui distinguiu tudo, tanto a jurisdição na área civil, administrativa e criminal. E aí a gente vê que aqui nessa lei que trata sobre os crimes ambientais, Lei 9605 de 98, fala que a responsabilidade das pessoas jurídicas vai ser em âmbito administrativo, civil e penal. E, então, a gente vê pela jurisprudência que cada âmbito ele tem uma autonomia diferente. Então, se foi penalizado aqui na área criminal, isso não significa que haverá uma penalização civil. Por quê? Porque é necessário ver aqui o prejuízo causado, se realmente é necessário a reparação. Mas, de qualquer forma, mesmo que não foi punido no âmbito administrativo e penal, mas se houve uma necessidade de reparação, porque provocou um dano aqui na área civil, essa área é autônoma e é necessário, sim, a reparação civil. Por quê? Porque aqui é uma área independente e autônoma das demais. Então, a gente tem que pensar sobre essa perspectiva. Assim também a turma, recursal criminal dos juizados especiais criminais do estado tal. E aí a gente vê que não configura o que? Bis in idem, justamente porque são instâncias ali diversas, independentes e consideradas autônomas. Não configura bis in idem a realização de audiência preliminar e oferta de transação com anterior termo de ajustamento de conduta firmado para reparação do dano ambiental. Então, aqui, transação penal mais reparação civil pode e é desejável, não configura bis in idem. A reparação do dano é prioritária, mas não afasta acumulação na esfera penal, pois os fundamentos são distintos. Um visa a reparação do meio ambiente in natura, o outro atender ao interesse público penal retributivo e preventivo pela prática de conduta que, além de danosa ao meio ambiente, também tipificada como crime no ordenamento jurídico. Então, aqui não configura bis in idem. Pergunta se configura, não configura. É possível, sim, a transação penal juntamente com a reparação do dano ambiental, não configurando, então, o bis in idem.
Durante o prazo da suspensão condicional do processo, segundo o artigo 82 do Código Penal, expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Essa extinção de punibilidade sem reparação do dano é possível no âmbito do direito ambiental? Não, não é possível. Por quê? Porque aqui essa revogação é condicionada, nem tudo que é interpretado dentro da Lei 9.099 é exatamente interpretado assim dentro dos crimes ambientais. Por quê? Porque é uma legislação que tem uma proteção muito maior. Então, essa questão a gente vai responder aqui com uma jurisprudência desembargadora com a seguinte ementa: recurso em sentido estrito, crime ambiental, suspensão condicional do processo, extinção da punibilidade e impossibilidade. Então, suspensão condicional do processo, e o que foi considerado? A impossibilidade do quê? Da extinção da punibilidade. Porque a punibilidade, a partir do momento em que há esse exaurimento aqui de prazo, há extinção de punibilidade, mas isso não é válido para o direito ambiental, porque apesar desse lapso temporal, está condicionado aqui a reparação do dano ambiental, mesmo que há esse lapso temporal e que vai aqui numa regra conduzir a extinção de punibilidade, essa não é interpretação no âmbito do direito ambiental, porque a extinção da punibilidade, há aqui impossibilidade, o simples transcurso do lapso temporal do prazo de prova não enseja automaticamente o decreto extintivo da punibilidade. Mister, a comprovação do cumprimento da condição reparação do dano ambiental assumida quando da concessão do sursi processual é a inteligência do artigo 28 da Lei 9605 de 98, recurso em sentido estrito provido para cassar a decisão extintiva da punibilidade. Então, aqui não é possível. Porque a interpretação aqui da extinção da punibilidade é diferente na área do direito ambiental. Ela está condicionada à reparação ambiental. Passou esse lapso temporal, mas mesmo assim não houve essa reparação do dano ambiental, é necessário o quê? É necessário continuar aqui com a punibilidade até que haja essa reparação do dano ambiental. 11. A assinatura do termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental impede a instauração de ação penal? A gente vai ver que também não impede. Vamos ver aqui, ó. A assinatura do termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental não impede a instauração da ação penal. Então, são esferas distintas, autônomas, independentes. A esfera administrativa, civil e penal. Então, aqui, a assinatura do termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental não impede a instauração da ação penal, isso porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias penal e administrativa. Então, esse foi o entendimento aqui do STJ. 12. Como deve ser feita a reparação ambiental? A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente. No terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação íntegro. A reparação ambiental deve ser feita de forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o plano restabelecimento do meio ambiente afetado, dano interino ou intermediário, bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual, degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração. Então, aqui há essa necessidade de reparação do dano de forma integral.
E aqui há esses pré-requisitos de dano interino, intermediário, da degradação que ficou aqui, não obstante todos os esforços de restauração. Então, essa restauração ela deve ser feita de forma o mais integral possível, que nem sempre é uma restauração in natura, que deverá ser uma restauração suficiente para reverter o quê? Os danos causados. Então, a reparação é vista por meio de uma integralidade. Como é condicionada no direito ambiental a extinção de punibilidade que provém da suspensão condicional do processo? Então, aqui há um condicionamento, e o condicionamento é a própria reparação do dano. Isso a gente vai ver no artigo 28, inciso 1, da Lei 9605 de 98. As disposições do artigo 89 da Lei 9099 de 95 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei com as seguintes modificações. Inciso 1, a declaração. Então, aqui há modificações. Enquanto lá fala assim, ó, extinto o prazo, vai ser extinto aqui a punibilidade. Aqui não. Essa punibilidade vai ser condicionada. Então, a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 5º, vamos lá ver, na lei, não, mas aqui eu já fechei, mas é isso. A declaração de extinção de punibilidade que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Fica condicionado o quê? Ao dano, reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Então, não é tão simples como quando acontece normalmente, porque aqui se trata de um dano ambiental. São normas aqui que devem ser vistas de forma diferenciada. 14. Como será responsabilizada a pessoa jurídica pela Lei 9605 de 98? Então, agora a gente traz aqui as questões de inovação dessa lei. Pelo artigo 3º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Aqui, então, a gente vê uma responsabilidade diferenciada com a lei de 98, 9.605 de 98, que traz uma responsabilidade penal para as pessoas jurídicas. Quais são as penas aplicáveis à pessoa jurídica? Vemos aqui as penas no artigo 21. Multa restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade. São todas essas penas aplicáveis à pessoa jurídica. Quais são as penas restritivas de direitos aplicáveis à pessoa jurídica? E aqui a gente vê que há uma diferenciação no momento de aplicação de penas restritivas de direito à pessoa jurídica, respeitando que toda essa singularidade de uma pessoa jurídica. Então, o que seria essa pena restritiva de direitos nesse âmbito? Seria a suspensão parcial ou total de atividades, a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, e a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente.
Parágrafo 2º, a internação será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Parágrafo 3º, a proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Então, aqui também é um prazo limite de 10 anos para essas questões que versam aqui as subvenções e dotações aqui públicas. Então, é necessário ver que aqui há uma singularidade no momento das penas restritivas de direito, que são direcionadas para a própria pessoa jurídica. (17) No que consistirá a prestação de serviços à comunidade aplicada às pessoas jurídicas? Então, como que essa pessoa jurídica vai prestar serviço à comunidade? É de forma diferenciada também, porque é uma pessoa jurídica, então é uma fixação, há uma ficção aqui, é uma forma diferenciada de ver uma pessoa. Então, é uma ficção jurídica que traz essa pessoa, essa entidade aqui enquanto pessoa. E aí, a prestação de serviço vai funcionar de tal forma com que essa singularidade seja respeitada. A prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: inciso 1, custeio de programas e de projetos ambientais; inciso 2, execução de obras e recuperação de áreas degradadas; inciso 3, manutenção de espaços públicos; inciso 4, contribuições e entidades ambientais ou culturais públicas. Então, aqui funciona na base de quê? De questões orçamentárias aqui da própria pessoa jurídica, que ela vai ter que custear a execução de determinados programas e obras e a manutenção de espaços públicos também as contribuições aqui da entidade ambiental e cultural, que seja pública. Como será verificada a reparação do dano ambiental? Então, aqui, como que vai ser verificado essa reparação do dano ambiental? Será que tem algum laudo, alguma coisa assim? Vamos ver? A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Então, tem um laudo de reparação aqui que vai servir aqui para orientar o próprio juiz nessa reparação aqui. Para efeitos da fiança, quem será responsável por fixar o montante de prejuízo causado ao meio ambiente? Então, tem aqui um perito que vai fazer vai fixar essa reparação. Então, vamos ver aqui. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará um montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Essa prestação de fiança, ela fica condicionada aqui ao próprio serviço pericial de constatação do dano ambiental. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Então, é que pode ser até aproveitada essa perícia no processo penal. É possível acumular com sentença penal condenatória a reparação dos danos provocados pelo crime? É possível acumular com sentença penal condenatória a reparação dos danos provocados pelo crime? É possível sim, por quê? Porque essas esferas são esferas autônomas e independentes. Então, a pessoa jurídica, por exemplo, vai responder na esfera penal, administrativa e também na esfera civil.
Então, vamos ver aqui essa resposta na própria lei, que vai dizer no artigo 20 o seguinte: a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará também aqui o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Então, é sim possível essa acumulação aqui na própria sentença penal. É possível estabelecer a transação penal sem prévia composição do dano ambiental? Aqui não. Aqui a gente vai ver no artigo 27 que vai estar o quê? Condicionado. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa previsto nesse artigo da Lei 9.099 somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Então, está aqui condicionado à prévia composição do dano ambiental para aplicação dessa transação penal, nos crimes de quê? De menor potencial ofensivo. Nos crimes ambientais, a modificação da aplicação dos dispositivos processuais da Lei 9.099 de 95, se sim, quais? Sim, há muitas modificações, por quê? Porque a legislação é uma legislação que requer muito mais cuidados. Então, aqui há sim diferenciações e a gente vai ver isso no próprio artigo 28, que vai falar o seguinte: as disposições do artigo 89 da Lei 9.099 de 95 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Inciso 1, a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 5º aqui desse artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade. Então, aqui vai o quê? Vai estar condicionada essa extinção de punibilidade. Então, é diferente. Enquanto lá fala que essa extinção de punibilidade, ela passou determinado prazo, ela vai ser o que? Realmente extinta, que essa extinção de punibilidade só acontece mediante laudo que constata a efetiva recuperação do dano ambiental. A efetiva reparação do dano ambiental. Inciso 2, na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será o quê? Prorrogado. Então, aqui haverá prorrogação. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições do inciso tal. Fim do prazo da prorrogação, proceder-se-á a lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano. Então, aqui o que quer mesmo é a reparação do dano ambiental, que seja aqui reparado esse dano. Inciso 5, esgotado o prazo máximo da prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Haverá aqui um laudo de constatação para que realmente esse dano seja o que? Reparado. Então, há aqui modificações no entendimento da própria Lei 9.099 de 95, que deve ser aqui modelada aqui aos ensejos dessa lei que trata do meio ambiente. O STF reconhece a possibilidade de se processar penalmente a pessoa jurídica, mesmo não havendo ação penal em curso contra a pessoa física com relação ao crime ambiental praticado? Sim, a gente vai ver aqui que sim, que o STF adotou por um bom tempo a ideia da dupla imputação, então só podia ser imputado aqui uma reparação se fosse o quê? Por meio dessa dupla reparação, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Nesse sentido, o STF, por sua vez, afirmou se tratar de uma faculdade. Então, agora já mudou o que é o entendimento.
Antigamente era de dupla imputação obrigatória, agora é uma faculdade. Pode fazer essa imputação por meio somente da pessoa jurídica? Pode. Vamos ver aqui que o artigo 224, parágrafo 3º da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. Então, mudou o entendimento. Importante consignar que o STF não rejeita a dupla imputação, mas apenas afirma que ela não é obrigatória. Então, há essa dupla imputação, mas de forma não obrigatória, ou seja, de forma facultativa. O STJ também entende assim, em consonância com o entendimento do STF. Inspiração, então, à sua antiga posição. Então, respondemos aqui a última questão. É isso, até mais.